Enquanto nós aqui cultuávamos, eu fiquei pensando que a minha vida veio sendo escrita sobre os trilhos de 2 versículos da Bíblia. Eu vou dizer o versículo e vocês vão me dizer a passagem, o endereço, onde está. Desde menino, primeiro versículo que eu memorizei. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que está onde? Em Salmo. Isso dá fácil, mas qual o Salmo? O número do Salmo? 122, verso 1. Olha o que isso significa. Você logo enterra a idade memorizar esse versículo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora, é fácil ir à casa do Senhor? Tem muita concorrência. Tem outras casas para a gente ir. Então, é fácil e é difícil. Nós temos que desejar ir à casa do Senhor. E o segundo versículo foi: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Salmo 119, 105. Todos nós queremos andar e não tropeçar. O chão tem que estar iluminado, além de bem lisinho, né? Para a gente não tropeçar nas pedras, nos buracos, nas saliências, nas reentrâncias. Se não tiver, a gente tropeça e cai. Mas a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Penso que esses 2 versículos são, como eu disse, as bases sobre as quais as nossas vidas seguem. Num dos cultos da manhã, nós trouxemos à baila o testemunho de um interno da Cristolândia Madureira, ouvido esse testemunho ontem, quando lá fomos com um grupo de jovens e adultos da nossa igreja. Ele esteve antes na Cristolândia, passou por todas as fases e foi declarado limpo. E ficou 7 anos limpo. Vem aqui, pastor Alcenir, e diga o que aconteceu com ele, o que houve na vida dele, que no mês passado ele voltou à cocaína. 7 anos depois. E o pastor Alcenir, eu comecei a perguntar, e o Alcenir insistiu, por que isso aconteceu? Qual a resposta que ele deu? Ele foi bem assim enfático, né? Eu até fiquei assim, porque ele foi bem assim taxativo, né? A minha pergunta foi: qual foi a razão? Teve algum motivo para que você recaísse? E ele falou: eu me afastei de Deus, né? Essa foi assim a resposta bem enfática que ele deu, que eu fiquei até, mas né, buscando alguma, mas ele insistiu nisso. Eu me afastei de Deus. Ele começou a deixar de ir à igreja, né, tomar um vinhozinho com os amigos, depois passou para a cerveja, e o final dessa história foi justamente a cocaína. E graças a Deus que ele teve essa iniciativa, né, de ao ver que estava iniciando esse processo que já havia destruído a sua família, a sua casa, e agora ele já estava com a sua família restaurada. Ele não queria mais que o que aconteceu no passado viesse a acontecer. Aí ele ligou para a Cristolândia e está reiniciando todo um processo, e com o apoio da família, né? Mas a frase enfática foi exatamente essa: eu
me afastei de Deus? Bom, eu quero, então, juntar essas coisas para dizer o seguinte: como é que a gente fica unido com Deus? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não que a igreja seja perfeita. Essa igreja aqui não é perfeita, por uma única razão. Eu estou aqui. Se eu não estivesse, talvez ela fosse perfeita, mas eu estando aqui, não tem chance de ela ser perfeita. Mas não existe nenhuma organização que nos aproxime mais de Deus do que a igreja, com todas as suas imperfeições, porque eu estou aqui. O segundo recurso, então, que Deus nos dá para ficarmos pertinho dele é essa lâmpada para os nossos pés, isto é, a palavra de Deus. Então, olha como nós seres humanos somos. Nós sabemos, se nós queremos ficar pertinho de Deus, que nós temos que estar em comunhão com a igreja. Mas, tem isso, tem aquilo, A, B, C. Aí nós nos afastamos da igreja e queremos estar em comunhão com Deus. Durante algum tempo funciona, a gente tem uma reserva guardada, mas chega um tempo que acaba o combustível. Então, esse é um ponto para a gente refletir. Nós também sabemos que a Bíblia contém tudo que nós precisamos para compreendermos quem é Deus, quem nós somos, e nós temos essa amizade com Ele. Eu leio e essa amizade se estreita. Mas hoje eu não leio, amanhã também eu não leio, a semana que vem eu também vou ler na outra semana, o mês passa, o ano passa, eu não leio. E aí eu fico sem lâmpada para os meus pés. Simples assim. Então eu estou aqui para dizer, primeiro, você é inteligente. Você é inteligente. Até a mais novinha, eu acho que é você, né? Você está com quantos anos aqui? 15. Tem alguém com menos de 15 aqui? Não tem, que já foram todos lá para o Davi. Você tem menos de 15, Gabriela? Você tem quantos? 14. Te contar, vai ser novinha assim, quando eu também era. Então, vocês duas são inteligentes. Vocês sabem que a alegria está em ir à casa de Deus. Estão aqui. E vocês sabem que a Bíblia é lâmpada para os pés de vocês, para vocês caminharem legal. Vocês sabem. E o mais velho aqui, que é claro, não vou nem olhar para ninguém achar que eu estou pensando alguma coisa, também sabe. Claro que o pastor Alceni é o candidato, porque os cabelos dele são os mais brancos aqui, mais alvos do que a neve, sem nenhuma provocação. Ele sabe disso, todos nós sabemos. Nós aprendemos no Celebrando, né, pastor André, que nós sabemos o que é o certo e sabemos que quando nós fazemos o certo, vai dar certo. Aí nós fazemos o que é errado, mas achamos que vai dar certo. Não dá certo. Então, eu não me alegro indo à casa do Senhor, eu não leio a Bíblia, mas comigo, eu sei que em geral, com as pessoas isso não dá certo, mas comigo dá certo. Só que não dá certo. Estou dizendo isso para mostrar, vou usar uma palavra aqui que eu não gosto muito, a utilidade da Bíblia. Você tem uma Bíblia que é linda, extraordinária, é a palavra de Deus, veio do Espírito Santo, veio do céu. Agostinho disse que é a carta do céu enviada até nós. Mas eu não leio. Eu sou capaz de dizer um monte de coisa sobre esse livro, só que eu não leio. Graças a Deus, Geraldo está aqui para a gente não mentir. Ele lê, eu sei que todos aqui leem. Por isso,
como você é um leitor, uma leitora da Bíblia, a Gabriela, que é a mais nova, e até os mais experientes, como o João Correia, já fez 40, não já fez, João? Já fez 40, né? Que eu conheço, né? Que eu conheço, já fez 40. Quero convidar vocês a lermos juntos a Bíblia toda. Nós temos pessoas aqui que nunca leram a Bíblia, não tiveram oportunidade, estão chegando agora à fé, começaram a frequentar a igreja agora, a se alegrar e ir à casa do Senhor agora, a saber que era lâmpada dos meus pés, começaram agora. Bem-vindo, bem-vinda. No culto das 5, que foi presencial excepcionalmente, veio uma irmã e ela disse: vim a esse culto porque eu entendi, eu quero ler esse livro, eu nunca li. Pega um pedacinho ali, mas nunca li, agora eu quero ler. Só que eu não entendo nada. Então, eu disse: você está no lugar certo, que agora você vai entender, que nós vamos explicar para você, vamos facilitar a sua vida. Então, eu quero então dizer, você que está lendo, vamos continuar lendo. Leu a 5ª, agora vai ler a 6ª, o Geraldo. Você já leu 20 vezes, vai ler a 21ª. Já leu 50, a 51ª. Não leu nenhuma, vai ser a primeira. Leu uma, vai ser a segunda. Porque vocês sabem que esse livro é inesgotável. A Bíblia é igual ao solo do Egito. Todo dia se descobre um faraó novo. É impressionante. O Egito, você anda em cima de 3.000 anos. De repente aparece uma múmia ali embaixo. Aí a gente aprende sobre o camarada, é uma coisa maravilhosa, como também em Israel. Todo dia descobre uma moedinha do século IV, século VIII, século X, é impressionante. A Bíblia é assim, você começa e não é inesgotável, inexaurível. Até porque, quando nós lemos um texto hoje, digamos, nós estamos angustiados. Lemos aquele texto que falou com a gente. Mas amanhã não estamos mais angustiados. Lê aquele texto e não fala a mesma coisa. Já estamos em outro momento da nossa vida. Mas nesse outro momento a Bíblia fala de novo conosco. Por isso que ela é inesgotável. Não só porque ela contém, são 66 livros. Então, é um livro grosso, no mínimo 1.500 páginas, numa versão normal. Então, tem muita coisa, é uma biblioteca. E talvez ela assuste. Você, digamos, alguém, leia o livro tal, aí você, quantas páginas tem? 1.500. Não dá para mim não. Por exemplo, quem já leu aqui Grande Sertão Veredas? São 614 páginas, a versão que eu li. Olha, não é fácil ler não. Parágrafos de 5 páginas seguidas, sem nenhuma travessão. Uma obra-prima, mas poucos leram. Ou os irmãos Karamazov, Dostoiévski, a versão que eu li, também 600 páginas. Deixa para depois. Isso é o mundo real. Então, eu quero dizer a você o seguinte: vamos romper as barreiras. Quais são as barreiras que você tem para o dia 31 de dezembro de 2024 receber o seu certificado? Eu li a Bíblia toda. Você tem que desejar isso. Por que desejar isso? Eu fiquei pensando em que a Bíblia nos faz de bem. Eu pensei em algumas palavrinhas. Não vou citar todas. Eu acho que quando nós lemos a Bíblia, nós ficamos mais santos. Porque nos parecemos mais com Jesus. E passamos a ter a mente de Jesus, Filipenses capítulo 2. Não tem outra maneira. Eu sei que o pessoal gosta de falar em sonhos, revelações e etc e tal. Tudo é fugaz. O que realmente nos torna semelhantes a Jesus é a leitura da Bíblia. Quando você vai a Jesus e ele tinha os seus problemas, como é que ele resolvia? Citando a Bíblia.
Quando ele foi tentado, ele não falou, eu sou poderoso, eu sou forte, eu aguento. Ele citou Deuteronômio. Jesus, que era quem era. Imagina eu aqui, esse pobre mortal. Então a Bíblia nos torna mais santos. E nós queremos ser santos, não queremos? A Bíblia nos torna mais sábios. Quando você lê o livro de Provérbios, e meus irmãos, é uma coisa impressionante. Eu tenho me aproximado desse livro, eu fiz uma lista de todos os provérbios, numerando um por um, porque alguns provérbios não são provérbios, são introduções aos provérbios. Os capítulos 1 a 9 praticamente não tem provérbio. Tem um aqui, outro ali. É sobre a sabedoria de vida. Depois começam os provérbios. São milhares de provérbios que contém sabedoria, como usar o dinheiro, como nos relacionar com os amigos, como viver em família, como ser bem-sucedido, como casar bem, tudo aquilo que a gente precisa, sabedoria de vida, como ser sereno, como não responder na lata. Tudo o provérbio nos diz como fazer. E nos diz as consequências que pagamos se nós não fazemos. Por exemplo, eu estou usando só a letra S aqui, vou usar só mais uma. Todos nós queremos ser solidários. Onde é que nós aprendemos isso? Na Bíblia. Então não adianta você, não, porque eu sou bom, e eu sou um cara generoso, não é nada. Nós temos que aprender isso, a desenvolver isso, e a Bíblia nos ensina isso. Então eu pensei em santidade, em sabedoria de vida, em solidariedade, e muitos outros S's eu teria aqui. Por isso que eu quero dizer que vale a pena ler a Bíblia. E meu objetivo aqui é, desde a segunda mais nova daqui, até o mais experiente daqui, que você diga do seu coração, eu vou ler esse livro todo pela primeira vez. Eu sou capaz, eu consigo. Ora a Deus para lhe dar força para tanto. E quero aquele que está começando na fé agora, que nem sabe onde fica. Naum. Tem na Bíblia esse livro, tá? Obadias. Difícil, tem que olhar o índice, né? Até você que não sabe nada, sabe que é nada vezes nada. Até você que sabe tudo sobre a Bíblia, eu quero dizer, vamos ler juntos a Bíblia. Esse é o meu propósito ao longo desse domingo. Para tanto, nós estamos fornecendo, como já fizemos nos anos anteriores, agora melhor ainda, alguns recursos. Então vamos ver ali, o primeiro recurso que nós criamos é um site chamado apaixonadosPelaBíblia.com.br. Pode abrir agora aí, está permitido, está liberado você usar a internet durante o culto, até porque você já faz isso mesmo. Então vamos lá. Eu não sou daqueles pastores, fecha a internet, que nem adianta, vamos abrir mesmo. Eu falo uma coisa, o cara vai conferir se é verdade. Eu acho isso ótimo, sem problemas. Então está aí, apaixonadosPelaBíblia.com.br. Primeira coisa a você fazer é conhecer o projeto. Clica aí, olha o projeto. Essa jornada está organizada para ser completada em 2 anos. Muitos desejam ler a Bíblia toda em 1 ano, a maioria não consegue. Aí pererê. Quando vai começar? 2 de janeiro, mais alguma página aí, Rafael? Está dividido em 6 temporadas, cada uma com 4 meses, e vamos dar brindes a quem terminar a temporada, e depois no final o brindão, certo? Aí está o calendário. Então, aí vai até a primeira semana, Rafael, por favor. Primeira semana, é o plano de leitura, desculpe, eu que estou. Isso, obrigado. Apaixonados pela Bíblia, aí está a capa do livro. Vamos folhear agora então, e vamos à primeira semana.
Toda a instrução, orientação, como fazer, cuidados, providências, tudo bonitinho aí. Primeira semana, está aí. 2 de janeiro, vamos ler o Salmo 19 e Gênesis 1:3. Terça-feira, Gênesis 11. Quarta-feira, Atos 7, Hebreus 11. Quinta-feira, Isaías 53, João. Por que essa leitura assim? Porque essa semana aqui dá um resumão de toda a Bíblia. Salmo 19, a criação. Deus criou o mundo, os céus manifestam a glória de Deus, né? E Gênesis 1:3, no princípio criou Deus os céus e a terra, façamos uma imagem e semelhança, essa história. Aí depois vamos ler na continuidade, que é a chamada de Abraão. Deus chama Abraão e dá os 10 mandamentos ao povo de Israel, Êxodo 20. Depois vamos ler um resumo da história do Antigo Testamento, que os autores fazem. O autor de Atos faz isso através do discurso de Estevão e Hebreus, a galeria dos heróis da fé. Aí vamos entender que esse povo falhou e Deus então mandou o Messias. E quem profetizou? Isaías 53. Quem contou a história? João 1, o Evangelho. Aí depois vamos ver como deve viver esses que aceitaram o Messias. Efésios 2, Filipenses 2, Gálatas 5, os textos maravilhosos. E como nos relacionarmos com os outros, como ser generosos, Eclesiastes 11. E como é que vai acabar essa vida? Apocalipse 22. E como vamos viver aqui? Salmo 23. É um resumão. Primeira semana. Segunda semana. Volta um pouquinho, Rafael, só... Olha, então tem uma explicação por que fez essa seleção. E sempre tem um versículo da semana, se você quiser memorizar. Prossiga, por favor. Aí, segunda semana, vamos ler o Salmo 119 todinho. Segunda a domingo, o Salmo 119. Por quê? Porque o Salmo é sobre a Bíblia. É uma oração ao Deus eterno sobre as Escrituras Sagradas. Próxima semana, aí então vamos começar a ler Gênesis e aí vamos prosseguindo. Então esse é um plano e depois a gente vai ler o Novo Testamento, um livro volta ao Antigo e vamos fazendo uma conexão entre os dois evangelhos. Esse é o primeiro recurso. Esse recurso está gratuito no site. Está para chegar a versão impressa. Quando chegar, eu anuncio aos irmãos, essa versão será obviamente paga. Já fizemos gratuitamente aqui, mas vimos que não é bom o resultado. A pessoa pega e nem abre. Então, pagando um pouquinho, vai valorizar, essa é a ideia. Então, esse é um recurso. Segundo recurso, volta lá, Rafael, antes dessa daí. É a sua inscrição. Para que se inscrever no projeto? Porque você vai receber materiais periodicamente. Eu vou mandar, por exemplo, a leitura da semana. Domingo à noite, hoje mesmo eu vou mandar para a jornada anterior, ou na segunda-feira cedo. E é muito bom quando eu esqueço, me cobra, cadê a leitura? Aí eu me arrependo e envio. Então, você se inscrevendo, clica aí, Rafael, vamos lá nos inscrever, põe o seu e-mail, a maioria que é Gmail, mas se lembra que é gmail.com, porque você escreve errado, põe gmail.com.br, erra o seu e-mail, senão não vai funcionar. Seu nome, o número, sempre lembrando de colocar o 21, que já está o Brasil ali, e outras respostas. Aí você já participou, diz ele que sim, ele que está falando, eu não sei se é verdade. Não sou um robô. Não é? Por que é isso, gente? É porque tem robô que vai e bagunça o site, aí você entra vírus, é uma proteção até você para navegar. Aí você envia, não é? E vai receber em inglês, olha que sofisticado. Oh, thank you. We are glad to have you on board. Bonito, né? Mas quer dizer o seguinte, muito obrigado, que bom você estar conosco nessa viagem. É que o serviço usa em inglês, não é que a gente queira sofisticar, não. Então está disponível para você. Além disso, vamos ter outros materiais. Temos um livro que se chama A Jornada da Bíblia. Vamos ao livro A Capa da Jornada. Está aí. Quem quiser ter alguns exemplares disponíveis para vender ali, também na recepção. Mas vamos ver a capa. Tem uma capa nova que está disponível, acho que amanhã também já digital, esse aí, que é o plano de leitura. Além disso, tem um livro A Jornada da Bíblia. Esse daí.
Então, o que eu faço nesse livro? Eu pego, você vai ler Gênesis, eu faço uma introdução a Gênesis e coloco algumas referências bibliográficas para você se aprofundar. Coloco sempre 3 títulos, um em inglês e 2 em português. Então, vou buscando esses recursos assim, para você se aprofundar na leitura, caso você tenha tempo. Tem gente que tem tempo para ler 3, 4 horas por dia a Bíblia. Então vai pesquisar, se aprofundar mais. Não tem tempo, você pelo menos o dia que você interessar, porque tem livro que nos apaixona mais do que o outro. Normal, você guarda o livrinho, você compra, você vai ter esses recursos aí. Então esse vai estar digital amanhã e não vou imprimir. Só tem os exemplares que estão disponíveis ainda da primeira edição. Se houver interesse, então eu vou imprimir por causa do custo que eu teria que fazer esse investimento. E um outro livro é Guiados pela Palavra. Temos alguns exemplares da edição primeira, que era em 2 volumes, e agora estamos essa aí num volume só, exclusivamente digital. São 909 páginas, não dá para imprimir. Ali eu comento praticamente todos os textos lidos e tiro conclusões para a vida prática. Então, esses são os recursos que nós temos aí. Ou seja, além disto, toda quinta-feira nós lemos a Bíblia em voz alta. Uma equipe que a irmã Luísa lidera, fica em pé, Luísa, você pode falar com ela no final do culto. Ela e a sua equipe selecionam, não dá para ler todos os textos na semana. Então, mais ou menos 60%, 70% dá para ler. Ela seleciona e irmãos voluntários leem esses textos em voz alta. Entre um capítulo e outro eu faço um comentário. E no final respondo as perguntas, que é apenas online, que as pessoas formulam, desde perguntas simples a perguntas mais complexas, nós procuramos responder, de tal modo que nós possamos participar. Então, eu queria sugerir a você o seguinte: priorize ler a Bíblia. Faça disso uma prioridade. Personalize a leitura, leia do seu jeito, no seu horário, no seu lugar. Não tem que fazer o que os outros fazem, que às vezes não funciona para você. Você gosta de ouvir? Então, escute, tem muitas gravações boas, escute. Você gosta de rabiscar? Então, pega uma escrivaninha, coloca ali o livro, papel ou digitalmente, como você quiser. Faz do seu jeito, que se sinta à vontade, se sinta em casa, lendo esse livro. E o terceiro pezinho é persista. Vale a pena. Uma sugestão é, se você não pode na quinta-feira, você estuda, trabalha, não pode, mas vê se tem alguém, seu marido, seu filho, sua esposa, seu pai, seu amigo, pega alguém, vamos ler juntos. Porque quando você lê junto, acontece o seguinte: hoje eu não estou com muito tempo, mas eu combinei que ia ler às 4 da tarde com a minha amiga, né? Aí você não vai falhar o seu compromisso, vai? Por exemplo. Então, é um recurso muito interessante. Pode ler com uma pessoa que mora fora do país, mora em outro estado, usando os recursos tecnológicos, vamos ler juntos? Lê em voz alta. Esse compromisso faz com que a gente não abandone. A comparação é como caminhar pela manhã. Você caminha com mais 2 ou 3. Eu não estou caminhando porque eu estou entregue ao departamento médico, mas logo vou me recuperar. Aí eu voltarei a caminhar. Aí você acorda assim, hoje está meio chuvoso, né? Louco para cair mais água. Mas só que aí o teu colega está lá embaixo te esperando na rua, ou lá no Maracanã esperando. O que você vai fazer? Não vai dar mole, né? Aí você vai, depois é tão gostoso, quase que eu não vim, hein? Graças a você eu vim, meu amigo. Né? Então, também a leitura da Bíblia, eu gosto de citar um exemplo, pena que eu não tenho a foto para mostrar aqui. Lá na primeira igreja de Fortaleza, quando eu fui lá para lançar a Bíblia Bom Dia, que está esgotada, e aí, acho que 3 ou 4 amigas lá da igreja fizeram um projeto de ler a Bíblia toda. E quem lesse ganharia essa Bíblia Bom Dia. Elas compraram e guardaram. E ao final, uma deu para a outra, as 3 ou 4 terminaram a leitura, a jornada, e uma presenteou a outra com a Bíblia Bom Dia e mandaram a foto que receberam o presentinho. Cria essas situações de gincana, de estímulos para a gente ler a Bíblia, porque o benefício não tem pagamento. É a melhor coisa do mundo.
Eu sou um apaixonado pela Bíblia. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Eu sei que você também é apaixonado. Então, põe em prática a sua paixão. Ame o Deus da Bíblia. Ame a palavra de Deus. Porque você vai ser mais santo, você quer. Mais sábio, e você quer. Mais solidário, e você quer. Os recursos Deus colocou na sua mão. Você está com a faca e o queijo Minas na mão. Pouco sal. É só fatiar. Não precisa comer tudo de uma vez, não. Dá uma fatiadazinha. Aquele bem pequenininho, quase vê do outro lado. Se tiver um tocinho de abóbora, né, pastor Alcenir? Ou uma goiabadazinha, põe ali também, sem exagero. Não precisa ler a Bíblia toda de uma vez, não. Pouquinho, cada dia. Vocês sabem quantos minutos você precisa para ler a Bíblia toda em 2 anos? Sem pressa. 12 minutos. Você não tem 12 minutos por dia para fazer uma coisa boa, gostosa, prazerosa, proveitosa? Você é inteligente. Alegrei-me quando me disseram: lâmpada para os meus pés. É isso aí. Então vamos nessa jornada. Mas Deus nos deu um terceiro recurso para mantermos comunhão com Ele. É a ceia do Senhor. Eu, como pastor, já celebrei quantas ceias? Não sei. Mas me ajuda a fazer as contas aí. 23 anos, na verdade 24 anos, calculadoras à mão, vezes 4, que nós celebramos aqui 4 ceias por mês, né? 2 no primeiro domingo, 2 no terceiro domingo à noite. Não dá 4 celebrações. Quanto é que deu a conta aí? 24 anos, vezes 12, vezes 4, dá quanto? Ajuda aí, gente, que eu não sei, me ajuda aí. Cadê a calculadora aí? Engenheiro? Cadê o engenheiro devagar aí? As pessoas fazem engenharia para quê? Vai ficar reprovado, não sabe por quê, não sabe nem fazer uma continha que eu acabei de passar aqui, mas tem que ser de cabeça, camarada. 24 vezes 12. É isso? Vezes 4. Moleza. Quanto é que deu? 1152. Então eu já celebrei aqui na igreja aproximadamente, nem todo mundo, domingo era eu, né? Vamos colocar 1000 ceias do Senhor, vamos arredondar. 1000 ceias do Senhor eu já celebrei aqui. E você que está aqui há mais tempo do que eu, talvez já tenha participado de mais uma hoje, está 1153, né? E você que está aqui há muitos anos, Fernando aqui, que tem mais de 500 anos de igreja, né? Desde que eu sei, né? Fora o tempo que eu não conheço, né? Quantas você já participou? Como é que isso se traduz na nossa vida? Primeira coisa, é um recurso que Deus nos dá. Lembrem de mim. Exatamente isso. Lembrem de mim. A ceia é exatamente isso. Olha aqui, está vendo aqui? Em memória de mim. Memória de quê? Em memória daquilo que Jesus fez por nós. Em memória de quê? Daquilo que Ele disse que vai fazer. O que Ele disse que vai fazer? Celebrem até quando? Até que eu venha. Isso é uma promessa. Eu virei. Então a ceia, irmãos, é um extraordinário recurso para a gente manter essa amizade com o Deus eterno. Então, quando eu participo, quando você participa, nós temos que ir um pouquinho além do ritual. O ritual é igual. A gente pega o pão, quem não pegou a sua, só levantar a sua mão. Estamos fazendo desse modo agora, né? Abre aqui o cálice, abre aqui o pão, inverti um pouquinho a sequência aqui, né? Põe na boca, mastiga e depois bebe. Um ritual que
Se for apenas um ritual, não quer dizer nada. Só quer dizer quando eu entendo que estou celebrando em memória de Jesus, para lembrar o que Jesus fez, para lembrar o que Jesus fará. Vocês concordam comigo? Por que vocês acham que Jesus celebrou a Páscoa e depois a ceia com os seus discípulos? Qual foi o motivo que ele fez aquilo? Fez apenas por fazer? A Páscoa fazia para agradecer. Mas a ceia, Jesus começou isso. Ele fundou esse ritual. Por que ele fez isso? Aí nisso você tem que pensar. Ele fez isso para me dizer: eu sou amado por Ele. Ele morreu no meu lugar. Ele virá a segunda vez e vai me levar para a minha casa definitiva. É isso que nós temos que ouvir todos os momentos que participamos disso, porque isso nos torna mais sábios, mais santos e mais solidários. Então, vamos nos preparar em oração silenciosa, durante alguns segundos, refletindo o que isso significa para mim. Porque se a gente tomar apenas por tomar, vale nada, é pão e suco de uva. Mas se nós tomarmos: Senhor, que recurso, olha o que o Senhor está me dizendo, eu recebo isso que eu quero para a minha vida, aí a celebração faz sentido. Vamos pensar um pouquinho nisso agora, em oração diante de Deus. Todos prontos? Jesus, então, conta-nos nos evangelhos, pegou um pedaço de pão, levantou em direção aos céus e orou: Pai, eu te agradeço. Eucaristeo, em grego. Agora, disse ele: comam todos vocês do pão. Eu lhes digo: comamos do pão. Depois Jesus pegou um cálice, não era desse jeito, era um copão grande, não é? Um cálice único, eram só 12 pessoas, era possível isto. Então me levantou e disse: Pai, eu te agradeço. Aqui tenho nas minhas mãos o vinho que representa a alegria de viver. Orou e disse: agora bebam, este é o meu cálice, para que vocês se lembrem, é o meu testamento, é o meu acordo, é a minha amizade, é a minha comunhão com vocês. Tomem. Eu lhes digo: tomemos do cálice. Irmãos, irmãs, Deus sabe o que é melhor para nós. Ele sabe que nós precisamos ler a Bíblia. Então Ele nos deu a Bíblia. Ele sabe que nós precisamos da igreja. Ele nos deu a igreja. Ele sabe que nós precisamos celebrar a ceia do Senhor. Ele nos ensinou a como celebrá-la. Para o bem de quem? Dele? Não. Como eu sempre digo, Deus é perfeito. Se eu o louvar, Ele é perfeito e continua perfeito. Se eu não o louvar, Ele é perfeito e continua perfeito. Mas se eu o louvar, eu cresço. Se eu não o louvar, eu não cresço. Eu sou um cara inteligente, então eu vou louvá-lo. Eu quero crescer. Vou participar da ceia, vou ler a Bíblia, vou participar da igreja. Recursos que Ele colocou às nossas mãos.
Para você que é novo aqui, eu, pastor Seni, pastor André, pastor Davi, pastor Sami, todos nós aqui da equipe, outros ministros que nos ajudam aqui, outros irmãos voluntários, estamos aqui para ajudar você. Eu tenho essa dificuldade. Nós vamos ajudar você a vencer a dificuldade, seja ela qual for, de qualquer natureza, para que você cresça cada vez mais e se pareça cada vez mais com Jesus. É isso que vai mudar a sua própria vida, mudar a vida da sua família, a vida do nosso país. Vamos então cantar e afirmar diante de Deus esse nosso compromisso. Quero lembrar os irmãos